Olá, eu sou a Darete Monteiro e hoje eu estou aqui para falar com você sobre a ansiedade. Vem comigo! Olá, gente! Vamos conversar hoje um pouquinho sobre crise de ansiedade para você que está planejando aí a sua viagem para o Zeuá e está vivendo um pouquinho aí no futuro, se esqueceu do presente. Vamos conversar um pouquinho? E antes eu quero pedir para você compartilhar este vídeo com os amigos, ativar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Isso ajuda muito no crescimento do canal. Gente, estou aqui pertinho de casa, numa praça muito gostosa, e eu vim aqui para falar sobre um assunto que tem mexido bastante aí com alguns seguidores, e eu sei que você que está me assistindo também já passou ou está passando por esse momento. Quando nós começamos a planejar uma viagem, né, e vai ter uma mudança de vida muito drástica, nós começamos a ter alguns sintomas que começam a atrapalhar o andamento aí, né, dos acontecimentos, do planejamento aí, do nosso objetivo. Eu estou aqui para falar para vocês que eu sei que esse momento vai passar. Quero deixar essa mensagem aqui de ânimo para você que está vivendo aí no futuro e se esquece do presente. Sabe aquela sensação que você tá ali naquele dia e você não tem forças para fazer nada em casa, o seu trabalho não está mais rendendo, você não quer mais sair e só quer ficar pensando e ficando aí na pesquisa na internet, e aí você começa a se imaginar no lugar, vivendo coisas, conhecendo coisas, pessoas, como vai ser a sensação, como é chegar, enfim. E aí, de repente, você se vê ali envolto de sensações que não fazem bem para você. Eu lembro que eu passei por uma crise de ansiedade muito forte quando eu comecei a planejar a minha viagem aqui para os Estados Unidos. E eu comecei a ter uma alergia, comecei a ter manchas roxas pelo corpo. O meu trabalho não estava rendendo mais. Eu passei a me fechar mais, a chorar sem motivos, e isso não estava me fazendo bem. Então, o que eu aprendi, né, com esse momento? A viver o passo a passo dos acontecimentos e a descansar no Senhor. Sabe quando você lança sobre Deus a nossa ansiedade e você confia e você acredita que Ele vai cuidar de tudo, de todos os detalhes? Quando eu cheguei nesse momento, foi quando eu, descansei um pouco e comecei a perceber ali o que estava acontecendo à minha volta. Porque assim, a viagem em si, muitas coisas que a gente faz, eu vou andar um pouquinho. O que vocês acham? Vamos andar um pouquinho? Assim vocês veem aqui um pouquinho e eu vou sentar ali do outro lado da praça. Assim, tem coisas que quando você planeja na viagem, não adianta mais você mexer com aquilo, não adianta mais você ficar focando naquilo e perdendo suas energias, porque aquilo vai acontecer e você já fez o que você podia. Um exemplo, agendar o visto. Você agendou o visto, acabou. Daqui um ano e 3 meses, vai chegar o dia do seu visto. O que você vai viver nesse tempo? Você vai ficar doente? Você vai ter crise de ansiedade, tomar remédio? Não. O que você vai fazer? Você vai para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Juntar dinheiro. Então, você tem uma ida até a cidade onde você vai tirar o visto, você vai ter custo, então você tem que planejar isso. Você tem imóveis, você tem móveis, você tem objetos para vender, para conseguir uma graninha, tem coisas na sua casa que você não utiliza mais, não usa mais, monta um brechó. Foi o que eu fiz, sabia? Eu montei um brechó na minha casa mesmo. E eu vendi muitas coisas, roupas, móveis, utensílios domésticos, calçados, brinquedos que as crianças não brincavam mais. Então tem coisas que você pode estar fazendo aí para que você viva o passo a passo, não fique com uma ansiedade de uma outra coisa. Por exemplo, você ficar pesquisando na internet como são as ruas de Orlando. Eu já fiz isso, eu ficava navegando 5 horas num domingo, por 6 horas num domingo, como eram as ruas, entrava nos mapas, pegava endereços e vasculhava e tal. E isso começou a me deixar doente, infelizmente. A palavra que eu tenho aqui hoje para você
é que você tenha foco, é que você se planeje, que você faça uma planilha, que você pegue um papel, uma caneta e você escreva tudo o que você tem que fazer para que esse momento chegue. Tá? Você tem que ser agradecido, você tem que agradecer na circunstância em que você está, tá? Durante esse problema que você está passando, durante esses sintomas que você está vivendo, você agradece a Deus mesmo assim. O coração grato, gente, por esse momento que você está, é a melhor cura que você pode ter. A melhor. Sabe por quê eu falo da gratidão? Porque a gente se esquece daquele momento ali que Deus proporcionou pra gente, que é o presente. E você se esquece dele, você anula ele e você passa a viver lá na frente uma coisa que você vai viver, que você vai passar, o tempo vai passar, você vai olhar pra trás, você tem que ter boas memórias. A ansiedade, ela envenena o nosso corpo e a nossa mente. E ela tira a energia do hoje, sabe? Você tem que estar disposto para o hoje. Você tem que estar com garra, você tem que estar com foco. E a ansiedade, ela tira toda a tua energia, todo o teu bom humor, tudo que há de bom naquele dia, que é os pequenos detalhes, você não vive mais nada daquilo. Quero dizer para você com isso, é que você tem que confiar em Deus, que Deus, Jesus, eu estou falando agora de uma coisa espiritual, porque é a única coisa que nós ficamos agarrados e firmes quando nós estamos passando por algum problema, algum imprevisto. Então, Ele está trabalhando no processo, no caminho que você tem que percorrer. Você, às vezes, que nem a gente quer resolver de imediato. Você quer acelerar o tempo, sabe? Você quer chegar logo naquele tempo, mas o que você tem que entender é que Deus está trabalhando no processo. Na verdade, Ele está te moldando. Se você não tiver a habilidade de ir para alguns lugares, mas saber voltar para onde Deus ainda está te treinando, pensa comigo. Significa que ali na frente você vai precisar estar pronto. Se você se distrair com coisas ali na frente, você não vai querer voltar para o treinamento que Deus está fazendo na sua vida. Entendeu? Então, às vezes você está passando aí por um problema, por uma questão para resolver, o visto que não agenda, tá longe, o passaporte que foi cancelado, a entrevista que foi cancelada e remarcaram. Gente, é um processo. Nesse processo, na verdade, esse processo é um treinamento de você como pessoa, de você interior. Você, Deus está olhando, Deus está cuidando, Deus está trabalhando. É nesse momento que você tem que confiar e saber quem você é. Se você não faz isso, né? Se você se atropela, você está abrindo mão de tudo que Deus preparou para você. Precisa dizer não para as distrações, sabe? Para os pequenos problemas, para os imprevistos, porque para que você possa viver os propósitos de Deus, que é o mesmo propósito do seu coração. Sabe o que pode fazer dar errado aquilo, o propósito, aquilo que Deus está preparando para você ali na frente? O medo. Sabe por quê? Às vezes a gente se apega às coisas que Deus confiou para nós, se apega de uma maneira, e você tem que pensar que se você tiver que abrir mão de tudo para que algo maior aconteça, algo maior que Deus quer te dar, então tá feito. Que você abra mão de tudo. E então você tem que estar preparado para viver o extraordinário que Deus tem preparado para a tua vida. Lembre-se, meus seguidores, que Deus está preparando vocês para viver algo muito maior, muito grandioso. Num momento tão difícil, vocês estão sendo treinados. Sim, treinados para poder estar preparado para quando vocês chegarem aqui. Por isso que quando eu planejei minha viagem, a partir do momento que eu comecei a planejar, eu já considerei tudo perda. Eu sabia de algo maior que ia vir.
entendem? Então, tudo para mim já era perda. Eu não estava apegada a mais nada, mas eu me apeguei ao futuro. E eu percebi que eu já estava perdendo o direcionamento, já estava perdendo o controle da situação. A gente tem medo é porque você tem alguma coisa te prendendo, alguma coisa assim que você tem medo de perder. Ou é o dinheiro, ou é um carro, ou é uma casa, ou é um emprego que você tem que sair. Então, gente, quem tá cansado dessa vida ordinária, ela encara, olha, pensando em pensar que eu passei exatamente por esse momento, me traz uma nostalgia. Olha, gente, ele encara a oportunidade para passar por extraordinário. Você passa a ver aquele momento com outros olhos, sabe? Quando você vê que a chave tá para virar, você encara. E aí o medo deixa de existir. Você lança sobre Deus essa ansiedade, os pensamentos negativos, o medo. E aí você descansa. Você tem que entender que o Deus que nós servimos, ele não é um Deus de circunstâncias, né? Ele é um Deus de palavra, de direcionamento. O seu problema, ele pode ser muito complicado, mas Deus é que tem a solução de tudo. Certeza absoluta que você está num ambiente de milagres. Os seus maiores milagres estão diante de você. Você não pode desistir diante de nãos que você recebe. Um não aqui hoje, um não amanhã, um não depois. Você segue firme, você segue lutando, você segue confiando que tudo vai dar certo, que esse momento vai chegar. E que você tem que se perguntar quão grande é a sua vontade de viver esse milagre. Tem que pensar que o seu milagre está nas migalhas das pequenas coisas. Eu quero que você saiba que Deus está trabalhando no processo, no caminho, em todo o caminho que você tem que percorrer. E na maioria das vezes, a gente quer resolver de imediato, né? Aquela situação, aquele problema, enfim. E você tem que saber que Deus, ele está trabalhando naquele processo, né? No caminho que você tem que percorrer. Naquele longo caminho. Deus está lá na frente, tirando empecilhos, tirando as barreiras, usando pessoas. Sabia que nesse momento Deus está usando pessoas para te abençoar lá na frente? Para realizar um milagre na tua vida? Para abrir portas na tua vida? E aí você quer que seja resolvido agora, sendo que Deus está trabalhando a seu favor. E você tem que ter isso em mente para que você possa descansar. Vamos andando comigo lá para casa. Às vezes Deus tá ali, né, todo empolgado com a situação e nós estamos atrapalhando o agir, o mover de Deus. Porque a gente fica acelerando, a gente fica ansioso, sendo que todos esses momentos que a gente está vivendo nesse processo, é importante você passar. Você tem que saber que esse processo que você vai entrar, ele é meio que para sempre, ele é meio que uma coisa definitiva. Então pensa que você tem todos esses detalhes para estar vivendo aos poucos, sem pressa, né, para que você possa usufruir daquele sabor, daquele momento com as pessoas. Eu lembro que logo antes de vir para os Estados Unidos, eu tive almoços em família com alguns parentes e eu sabia conscientemente que seria a última vez, né? Que a gente não voltaria a se ver tão cedo. E muitas vezes eu me vi consciente ali, porque eu estava calma, porque eu sabia que não ia ter volta, né? Que os meus planos eram a longo prazo. E aquelas pessoas, elas não têm essa noção, né? Elas acham que, não, bobagem, eles não vão ter coragem, é nada, daqui a pouco eles estão de volta. Então eu sinto isso, sabe? As pessoas, elas não põem fé porque é uma coisa muito radical às vezes para elas. E aí eu tava ali consciente e aí eu ia em todos os encontros, curti bastante, disse tudo que eu queria falar.
tentei ver muitas pessoas, e porque eu estava vivendo aquele dia, aquele momento, sabe? Então eu quero que você tenha essa pausa com você mesmo. Eu quero que você faça coisas que você ame. Quero que você faça coisas que você gosta. Quero que você coloque em prática tudo o que você quer viver nesse próximo ano, que é o ano definitivo de planejamento para esse grande finale, que é realizar essa viagem dos seus sonhos. Com isso, que você possa chegar consciente, que você possa chegar com calma, que você possa ter certeza que você finalizou, né, essa etapa da melhor maneira possível, sem arrependimento, sabe? Porque você pode chegar aqui e se tocar que você deixou coisas para trás, não é verdade? E então tenha calma, muita calma. Graças a Deus, eu consegui me concentrar a tempo. Eu lembro que eu até precisei fazer um remédio homeopático para poder ficar com os nervos mais calmos, com a mente mais concentrada. E aí, na hora que eu comecei a tomar esse remédio, eu comecei a ter consciência. Foi ali que eu comecei a ter consciência de que alguma coisa estava errada comigo. Aí eu comprei alguns livros, né, que eu amo ler, e eu já não estava fazendo mais isso. Eu amo assistir séries, eu já não estava mais fazendo isso. E passei a praticar mais esporte, comecei a andar mais de patins, comecei a ler uns livros, comecei a ver mais uma série. E o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo aos poucos, né? E isso me trouxe de volta para a realidade. Eu passei a me concentrar ali no que eu estava fazendo, num jantar, no almoço. Eu estava mais presente, porque eu sentia que eu estava sempre alienada, sabe? Que eu nunca estava ali, né? Eu estava sempre com a cabeça aqui e com o corpo aí. Então, isso me fez muito mal. E eu tô aqui para compartilhar essa experiência com vocês. Quero que vocês, independente da religião que vocês seguem, eu quero que vocês... Eu tenho certeza que a gente acredita num Deus, né? Num Deus que tudo cuida, num Deus que tudo sabe, tudo vê e que está cuidando do detalhe, daquilo que a gente não pode fazer, daquilo que a gente não pode alcançar, mas que Ele tem todo o poder para fazer, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje, conversando um pouquinho com vocês. Logo mais terão mais vídeos aqui no canal, então ative os sininhos, compartilha com os amigos esse vídeo para que a gente possa crescer cada vez mais, e vem comigo me acompanhar aqui no Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar aí de tudo que eu posto no dia a dia, tá bom? Um super beijo e até mais!